Outra coisa, voltando ali, ele tinha o tempo estimado, que volta lá, quando você começa a revisão lá em cima, quando você começa a revisão, ele tem lá o tempo, qual é a descrição que tá lá? O tempo que a montadora disse que vai demorar e o tempo que você demorou, né? Como é que Exatamente. tá escrito ali? Quando a gente entra numa revisão, de acordo com as condições de uso que a gente seleciona, de acordo com a quilometragem, de acordo com o ano, a gente consegue ver o tempo estimado de cada item e a gente... Estimado pela montadora e o tempo total ali, E aí a gente traz aqui o tempo estimado total da revisão periódica, que nesse caso aqui é 5 horas e 55 minutos. E quanto você demorou nos itens que você fez aí? E aí os itens que eu vou marcando aqui, ó, por exemplo, esse aqui eu marquei 10 minutos e o tempo estimado era 10 minutos. Vai adicionando O o tempo total ali. deu quanto O ali tempo da que você utilizado fez? total, ele, por exemplo, aqui ele já me deu 3 horas e 5 minutos. 3 horas e 5, porque nesse exemplo ele não fez tudo, Eu ele não- mudou alguns tempos e tal, então você personaliza, né? É até legal porque quando você entra ali na revisão periódica, você já pode ter uma ideia, ó, tá prevendo aqui uma revisão de 5 horas, você tem até ideia já de precificação, porque você sabe quanto é a tua hora, né? Você tem uma ideia de quanto é a tua hora, você sabe isso. Então você fala, essa revisão ela vai partir de tanto, né? De mão de obra. Né? Exatamente. E etc e tal. Então é uma ferramenta que ajuda você a analisar o que você está fazendo, a precificar, né? A dar credibilidade. E por exemplo, aqui eu entrei nesse carro aqui, eu entrei numa revisão de 40 mil quilômetros, mas vamos supor que eu entre ali na revisão de 120 mil quilômetros, ele já tem a troca da correia dentada, vamos supor que a troca da correia dentada ali é 3 horas, ele já vai considerar 3 horas. Então, quando eu entro numa revisão, ele vai considerar aquela revisão específica, de acordo com as condições de uso, o tempo do veículo, qualquer quilometragem. Então, aquele tempo ali, ele não é um tempo padrão, ele vai considerar todos os itens que estão dentro daquela revisão. Ele vai personalizando junto com os itens que aparecem na revisão, de acordo com o que você selecionou, com as informações que você forneceu para a plataforma, né? Exatamente. E é legal, né? A gente percebe, né, Carlos, que os clientes, né? Nós temos milhares de clientes, que eles usam cada vez mais essas funcionalidades, né? A revisão, troca de óleo, o pessoal tem usado cada vez mais, a parte de torques de aperto, toda essa parte aí que está relacionada a manutenção periódica do veículo. Porque antigamente o pessoal usava a plataforma só para esquema elétrico, pegar defeito, fazer diagnóstico. Né? Então, para o reparo do dia a dia, o pessoal tem usado. E o reparo é maravilhoso, que aí isso que aumenta o teu ticket médio, você pode agregar valor no seu trabalho, né? Então isso é muito bacana, né? Então as oficinas, muitas não trabalhavam assim, e tem se adaptado a trabalhar assim para agregar mais valor ao seu trabalho, mais credibilidade, né? Eu conheço muitas oficinas, cada um trabalha de um jeito, etc, tal, pela sua região, detalhes, clientela, mas eu conheço oficinas que só trabalham baseado em revisões, ó, eu tenho a revisão tal, não é assim, eu queria que você só trocasse o óleo para mim. Não, eu não troco só o óleo. Eu vou olhar o que é o teu carro tem para fazer e vou te sugerir aqui o que você tem para fazer, né? Porque tem oficinas que trabalham assim, tem um padrão de trabalho. Claro que cada lugar é de um jeito, né? Isso é uma outra história, né? Isso é uma outra conversa, né? Eu tenho um amigo que é sobre como é que você gera valor no seu trabalho, né? Isso é uma palestra do Circuito Doutoria do ano que vem. Isso é uma palestra do Circuito Doutoria do ano que vem. E aproveitando o ensejo, depois eu vou falar do circuito aí no final. Mas o que você ia falar, Betão? Não, eu ia falar que eu tenho um amigo que ele é mecânico de moto e ele tem uma camiseta escrita assim, ó, troca de óleo não é revisão. Porque o preço dele é mais caro do que a concorrência. Aí ele fala, não, mas eu não faço uma troca de óleo, eu reviso mesmo a moto. Exatamente, troca de óleo. Eu queria trocar o óleo. Você vai ver lá, o carro tá todo detonado, nunca revisou nada, nunca trocou correia, nunca fez nada, vai olhar a pastilha de freio, nem tem mais. O cara nunca fez revisão, eu queria trocar o óleo. Entendeu? Mas é aquela coisa também, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, o cliente, ele não conhece do produto, ele não sabe nada, ele tá indo lá fazer o que falaram que ele tem que fazer. Sim. E aí é aquela coisa de você educar o cliente, você mostrar com dados, com ferramenta, abre o doutorê, mostra para ele, ó, a recomendação é essa. Em 90% dos casos, né, o cliente vai entender o que você tá falando e vai aprovar o serviço, né? Entendeu? Então é toda aquela questão de você também informar ao seu cliente. A maioria dos clientes não entende nada de carro, não tá nem aí para isso, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma das advogadas nossas aqui, que uma vez eu perguntei, ela falou que tinha uma Captiva e eu perguntei para ela, é 2.4, é 3.6, sei lá o que. Aí ela falou assim, não, é aquela bonitinha. Ela não sabe nada, velho, só acelera e anda, entendeu? É a 2.4, então, é a chega vermelha, lá, né? falaram, meu amigo me falou que eu tenho que trocar o óleo, eu chego lá para trocar o óleo. Agora, é claro, se detalhes, mostra, isso agrega valor no seu trabalho, né? E é outro nível de serviço também.